grande goleiro que foi, né, o Gonzaguinha. Vamos de onça. Como foi que tu conseguiu também a titularidade por lá? Olha, Jota, velho, o Gonzaguinha, primeiro quando eu fiz a transferência do Flamengo para o Botafogo, Sim. certo? Nós fizemos um jogo amistoso lá no Lidolfo Monteiro, certo? Esse jogo foi para pagar o meu passe. Isso. Eu fui para o Botafogo e o Botafogo mandando o Indemburgo para o Flamengo. Sim, grande goleiro, história. Ficou muito bom lá no Botafogo e o Flamengo, é claro que fez essa troca. E nós fizemos um amistoso no Lidolfo Monteiro, casa cheia, né? Para poder arrecadar esse dinheiro para ambas as partes, né? Tanto para o Flamengo como para o Botafogo. Sim. E daí eu passei a integrar o time do Botafogo. No campeonato seguinte, nós fomos para Parnaíba, Botafogo de Parnaíba. Nós chegamos a vencer o jogo lá em Parnaíba de 2-0. Esse jogo eu joguei, certo? Como titular. O Gonzaga ainda não era o titular. Sim. O time, ainda hoje eu me lembro, né? Porque na época o nome não era, tanto no Flamengo como no Botafogo, o nome não era o Zé Bidoga, era o Ribamar. Ah, era Ribamar, né? Foi por isso que muitos dos meus amigos nem souberam assim que eu era goleiro do Flamengo. Era Ribamar. Então o time foi o quê? Foi Ribamar, o Washington, João da Cruz, Zé Lima e Mazinho. Então, meu amigo João da Cruz. Riba, Geel e Maninho. Rodrigo, Castro e Antônio Branquinho. O Panzilão ainda estava na reserva aí, porque o Castro se estava descontando muito bem no início do campeonato, nos treinamentos, tudo. E o treinador, acho que era o seu Ponce, optou por colocar o Castro de centroavante. E o Panzilão ficou no banco. E nós ganhamos o jogo de 2-0. Que bom, no jogo seguinte, quando eu fui para assinar, o Flamengo ainda não tinha me liberado ainda. E eu não sei como foi que eu fiz o primeiro jogo lá em Parnaíba. E no segundo jogo eu já não pude mais jogar. Jogou irregular, o antigo caga-fogo. Porque o Flamengo não tinha liberado e quando eu fui para assinar no jogo seguinte eu não pude. Aí quem entrou foi o Gonzaga. E o Gonzaga, como um bom goleiro, chegou lá e fechou o gol. Segurou. Rapaz, sensacional o Gonzaga. Para você ter ideia, para mim, eu voltei a jogar no Botafogo. Entrei no segundo tempo no jogo River 4, Botafogo 1. Esse aí eu entrei nesse jogo, certo? No segundo tempo como goleiro, tá lá no Ribamar. E depois passei a jogar como centroavante lá no Botafogo. Num jogo contra o Flamengo também, no campeonato. Centroavante do Botafogo? E Ribamar. Na área direita, né? Sim. Porque o ataque ficou como o Ribamar, que era o Zé Bidoga, né? Não sei porquê. Era o Ribamar, o Castro e o Antônio Branquinho. Rapaz. Então você vê, eu tive que jogar em Pix também, porque o Panzilão, essa aí é uma resenha, vai lá, resenha. O Panzilão, todo mundo lá já no ponto para ir para viajar, tudo, o Panzilão tava meio chupeta, né? Todo mundo sabe que é um artilheiro pé de cana. Isso é coisa do Dídimo do Carlos Sainz. Alô, Dídimo. Pé de cana, né? E ele não se zangava não, ele gostava de falar isso aí. Mas só que quando ele chegou em Pica, eu não sei onde foi que ele achou alguma bebidinha que ele não deu para entrar em campo não. Aí o menino falou, agora você vai, Zé, você vai jogar de centroavante. E eu fui jogar no lugar de do centroavante. De centroavante. E ele ainda está vivo ainda para... Ele já esteve aqui, quase mata a gente de sorrir. Ele sabe, né, que teve essa passagem aí. E foi uma passagem muito boa do Botafogo. Inclusive, esse time que eu falei aqui foi um time muito bom. Nós fomos o terceiro colocado no campeonato piauiense. Nós perdemos mais semifinal, nós fomos para a semifinal e perdemos. Foi um time muito bom, e não tinha, sem dúvida alguma, parece que o campeão foi o River, né, nessa temporada aí. Né, então, foi uma passagem, olha, para você ter ideia, a gente que milita no esporte, a gente passa por cada situação. É verdade. Né, cada situação que é meio complicado, cara. Muitos treinadores que chegam aí para deixar a gente no banco, porque você tem condições. Eu era um cara que eu me cuidava bastante, certo? Quando terminava os treinos, eu ficava lá, os jogadores chutando até... Eu sei, dedicado, né? Dedicado. Mas quando vem os treinadores, né?
isso eu falo na minha passagem pelo Flamengo. Mas no Botafogo eu tive essa oportunidade de ser o reserva do Gonzaga, porque eu joguei uma partida e na outra não, porque o Flamengo não tinha liberado. E aí eu passei a jogar como centroavante. Não tiro o mérito do Gonzaga, era um bom goleiro. Bom goleiro, bom goleiro. Isso aí, não, sem dúvida alguma. Um bocado de dedo quebrado do Panzilão. Chute do Panzilão. Meu amigo, eu fui campeão com ele pela KV. Ele tinha um time lá no Disseu 2, chamado KV. E é uma empresa. Eu fui campeão 2 vezes ainda. O Gonzaga. O Gonzaga. O Gonzaguinho, sem dúvida alguma, além de ser um cidadão, certo? Um amigo, porque olha. Ele não tinha. Ele andava subindo naquelas escadazinhas lá da Telepizza. Trabalhando, Meu amigo, e ele, onde chegava, era todo mundo. Duro. Os dedos tudo quebrados das mãos, mas Covid-19, o homem estava vivo. Não, porque nós trabalhamos muito, né? Por exemplo, eu também na época de Flamengo, na época de Botafogo, né? Eu estava empregado. Né? Sim. Porque teve um amigo meu. Eu acho que alguém deve saber bem aí, Tácito de Souza Aguiar. Quem é ele? Tácito Você lembra? de Souza Aguiar. Tácito de Souza Aguiar? Não. J. Araújo sabe. Sabe, com esses nomes É o assim. saudoso Tassu. Rapaz, o Tassu. O Jota sabe. É o Tassu, o homem do canhão. O chute, meu filho. Ele ficou sabendo, quando ele jogava no River, quando ele encerrou tudo, ele me chamou para jogar num time lá da Secretaria de Agricultura. Né? E nas minhas folgas eu chegava e dava eu treino, porque naquela época era aberto, você podia jogar. Né? Fiz lá e terminei sendo empregado lá do governo do estado, da prefeitura, né? Da Secretaria de Agricultura. Quer dizer que teve já um início, né? E eu comecei, para você ver, eu comecei lá como mecânico, auxiliar de mecânico. Lá nessa aqui. Aí depois passei para a área administrativa, no tempo da datilografia, certo? Que eu era o datilógrafo classe B, entendeu? Então, cara, é uma história que a gente tem que trazer, porque muitas das vezes, né, o cara vem não sabe, o Zé Bidoga e tudo. Eu não sei. Quem foi o gênio que lhe deu o apelido de Bidoga? Zé Bidoga. Começou quando e por quê? Esse Kawasaki não presta. Já foi de família. O meu avô. Olha. O meu avô é da família Bidoga. É do Maranhão. Pronto. Quando fala assim da família Bidoga, e aí disseram assim, rapaz, mas tu parece com o teu avô, então tu vai ser agora o Zé Bidoga. Meu avô faleceu e ficou o Zé Bidoga. Aí ficou o Zé Bidoga. E a época lá, na época do Botafogo, tinha jogadores, tinha o João da Cruz, né, o zagueirão, e tinha o peruano. Eu caí, eu muito amigo do peruano, eu sou. Aí o peruano já falecido. Eu caí na besteira de dizer que o João da Cruz jogava com uma telha, né, no meião, pra dar porrada. Rapaz, quando ele soube disso, rapaz, quem é esse cara que anda dizendo aí? E eu, muito amigo do peruano, né? Peruano, rapaz, eu disse um negócio aí no rádio aí, João da Cruz quer me pegar. Disse, não, quando ele sair pra beber cachaça, eu vou dizer que tu é meu amigo. Ele jogava com a telha, rapaz, no meião. João da Cruz, porque era um zagueiro. Mora lá em Timon, de zagueirão de qualidade. Hoje é meu amigo. Muitos atacantes respeitavam. Era respeitado, João da Cruz. Por quê? Ele era daquele brabão duro, mesmo, meu amigo. O cara batia nele e caía. Ele não tinha aquela categoria, né? Aquele negócio, como o Zelinho matava a bola, saia jogando tudo. E o João da Cruz, ele ia pra cima. O peruano saía, pegava a bola ali, na cabeça de área, ali da quarto zagueiro, central, saía driblando todo mundo. Não teve um batedor de pênalti à época do peruano que batia pênalti melhor do que o peruano. Todo mundo sabe disso, olha. A velha guarda sabe disso. Não sabe esses meninozinhos novinhos e tal, não sabe disso não. Não sabe a história do nosso futebol. Mas quem viveu tem todos, né, os direitos de estar passando para essa juventude. Vamos tá bom? os nossos ouvintes e colaboradores. Vamos lá. Vai, Só para você ter ideia, quando eu vou para os interiores dar palestra para as escolinhas. Sim, muito bom. Quando eu passo a falar da minha história, certo? De 9 anos de idade, lá
na escolinha do Flamengo, Sim. os garotos ficam ali atentos. Exatamente, é bom. Por quê? A primeira coisa que eu digo, olha, vocês têm que obedecer os pais de vocês. Estudem, porque se você não for um atleta, mas você vai ser um cidadão. Perfeito. Nós que trabalhamos dentro do esporte, que temos essa cultura de ir nas comunidades para falar com cada um deles, né? É uma orientação que a gente tem. É verdade. Né? É uma orientação muito boa e muito importante, que muitos dos ex-atletas podiam também estar fazendo isso aí. Colaborando com essa juventude.